Excelência. Eu estava ali embaixo nesse momento perguntando à deputada Clarissa Garotinho se ela tinha alguma informação já de Brasília, né? Conversando com o deputado Sabino, a respeito da CPMI, porque ficou numa reunião administrativa, agora às 14 horas, de ser decidido duas questões importantes na CPMI em Brasília: Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A primeira, se vai haver ou não a quebra de sigilo bancário da Delta Nacional. Todos sabem que toda a CPMI trabalha no sentido de se investigar a Delta apenas no Centro-Oeste, limitando, portanto, as responsabilizações. E a segunda discussão sobre a convocação ou não dos governadores de Estado. E, óbvio, estou acompanhando, como eu acho que todo cidadão do nosso Estado e do nosso país tem que acompanhar o desenvolvimento dessa CPMI, até porque existe, e isso está em todos os jornais, só alguém muito desinteressado, só alguém que realmente não preste atenção na vida, não vai perceber através das diferentes mídias, das diferentes opiniões nos diferentes jornais, que existe toda uma pressão da superestrutura política do nosso país, principalmente dos partidos que compõem a base do governo Dilma Rousseff, particularmente no estado do Rio de Janeiro, também os partidos que estão em torno da base do governo Sérgio Cabral, do governador Sérgio Cabral, que existe uma pressão para que essa CPMI se transforme numa grande pizza. Aliás, eu acho que a maioria da cúpula política do nosso país é descendente de italianos, porque eu nunca vi gente para gostar de pizza como esses políticos aqui no nosso país. Mas, de qualquer maneira, apesar desse grande trabalho de blindagem, existe uma coisa chamada opinião pública. E, de alguma forma, mesmo que a gente não tenha nas ruas, no nosso país e no nosso estado, um processo de ofensiva das mobilizações, da nossa cidadania, dos trabalhadores, do povo de uma forma geral, não existem grandes manifestações, o que não quer dizer que não existam. Eu mesmo venho participando semanalmente em Copacabana e em outros locais de mobilizações de setores da sociedade civil organizada, que estão se colocando nitidamente, claramente contra a corrupção, que vem fazendo diferentes manifestações, tanto nas ruas quanto através das redes sociais. Mas é importante dizer que não existe grandes mobilizações, o que é uma pena, porque talvez se nós conseguíssemos fazer nas ruas o que foi feito, por exemplo, durante o impeachment do atual senador e amigo da República, Fernando Collor de Mello, se conseguíssemos fazer uma mesma movimentação, talvez pudéssemos apressar a favor do povo o debate dessa CPMI e das responsabilizações que são necessárias. Mas, a despeito de não existir essas grandes mobilizações, existe a opinião pública. E essa opinião pública tem sim pressionado com que nessa CPMI aconteçam coisas diferentes daquelas que estavam planejadas pelo presidente Lula, que foi o ideólogo da CPMI, e por todos os setores ali que tentaram construir um instrumento que apagasse, ou seja, mais corrupção, vamos mostrar mais corrupção para ver se a gente apaga a corrupção do mensalão, Mas, de qualquer forma, a opinião pública vem vendo com um certo nojo isso que está acontecendo e cria, sim, uma pressão objetiva para que coisas, além daquelas que estavam programadas, possam sair. E, além disso, também tem as trapalhadas desses representantes mesmo, Tem as trapalhadas dos políticos que estão ali tentando, de alguma forma, fazer com que a CPMI cumpra com seus interesses políticos, mas que não leve a mostrar a podridão que hoje tomou toda a nossa República. Então, o PSDB aponta para o PMDB, para o PT, enfim, o PMDB aponta para o PSDB e para o PT, o outro, enfim, cada um aponta para um lado. Mas algumas trapalhadas estão fazendo com que as coisas acabem acontecendo. Por exemplo, já falei aqui sobre isso, todos nós vimos o episódio do senhor Vacareza, do PT,
passando lá a mensagem para o governador Sérgio Cabral: calma, meu amigo, nós somos teu, você é nosso, alguma coisa mais ou menos assim. O que levou Cabral, que até aquele momento estava conseguindo ficar fora da CPMI, levou para dentro da CPMI. Quer dizer, uma mensagem, uma atrapalhada, mas uma verdade. Qual é a verdade? Existe a blindagem. A blindagem está sendo construída, né? A gente sabe que, objetivamente, tem todo um trabalho de articulação para que a blindagem sobre o governador Sérgio Cabral e outras figuras políticas sejam construídas. E agora, nessa última semana, né, a discussão que está aí também em todas as revistas, nasceu na revista Veja, né, uma das grandes agredidas aí, uma agressora agredida, né, digamos assim, mas que noticiou em primeira mão a reunião entre o ex-presidente Lula, Gilmar Mendes, né, na tentativa ali de uma tratativa para atrasar a votação do mensalão, garantindo blindagem também para o ministro do Supremo Tribunal, que de alguma forma poderia ser envolvido na medida que também mantinha relações com o Cachoeira e com o senador Demóstenes Torres. Então, essas situações, mais uma vez, reforçam esse holofote sobre a CPMI, né, que, se a verdade é que ela foi idealizada para não dar em nada, mas os encontrões, os esbarrões, né, que vem sendo dado pelas figuras proeminentes da nossa República, fazem com que o fedor fétido dessas relações, né, e a imagem macabra dessas relações acabem chamando a atenção da opinião pública, sim, e de alguma forma eles têm que demonstrar soluções, porque senão pega muito mal, fica muito feio para eles, principalmente em época eleitoral. E eu queria me ater mais à questão da quebra de sigilo, que eu acho que é uma questão muito importante. Estou na expectativa, porque eu acho que, se houver quebra de sigilo, outras, enfim, essas entranhas podres da nossa República vão aparecer mais e fazer com que a opinião pública possa objetivamente escolher, né, entre se mobilizar, se manifestar, para poder terminar com esse tipo de coisa, para poder tentar construir uma nova maneira de fazer política. Eu acredito que existe uma nova maneira de fazer política. Eu acho que é possível, apesar de não depositar nenhuma ilusão, né, nas instituições, que hoje, só de olhar para elas, a gente vê que elas estão carcomidas e que muitas vezes não conseguem cumprir o seu papel constitucional para aquilo que elas foram criadas, mas eu acredito na força do povo, eu acredito na força da mobilização, e acho que qualquer ação parlamentar, qualquer ação política, institucional, que esteja vinculada à mobilização do povo, às manifestações de rua, às lutas dos trabalhadores, da sociedade civil, elas podem sim fazer mudanças estruturais fundamentais para garantir, né, a vida do povo de uma maneira decente, né, de uma maneira diferente dessa que nós estamos vendo aí os nossos políticos, na grande maioria, com muitas exceções, mas a grande maioria trabalhando aí nesse sentido. E aí, para concluir, eu queria fazer uma reflexão aqui, continuar fazendo essa reflexão sobre o governo do Rio de Janeiro. O deputado Luiz Paulo acabou de falar aqui agora sobre o ataque do governador Sérgio Cabral, quando propõe uma DIN em Brasília contra o triênio dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, ataca, né, os salários dos trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro. Quem é esse homem? Quem é essa figura política? Que moral tem o governador Sérgio Cabral, que deveria, sinceramente, botar um pijama e esperar o seu governo passar, né? Esperar o seu governo passar para propor qualquer medida jurídica institucional contra o salário dos servidores. Primeiro, que os servidores já estão com seus salários extremamente aviltados. Não só os servidores do Executivo, mas os próprios servidores do Legislativo. Ou seja, os nossos trabalhadores estão com seus salários extremamente aviltados. É o senhor governador Sérgio Cabral, que até então toda a imprensa dizia que ele não podia ser chamado para a CPMI, porque seu único crime era ser amigo do Cavendish, dono da Delta, né? Então ele não pode ser chamado, porque afinal ser amigo de larápio, ser amigo de corrupto, ser amigo de gente, né, de moral duvidosa não é crime. Então Cabral não pode ir. Mas aí surge essa semana uma denúncia na revista Época, com uma matéria que o título é o seguinte: aparece a ponta do iceberg da relação Cachoeira-Cabral. E aí fala lá de uma empresa de fornecimento de quentinhas
a Cial, que foi pego um grampo telefônico, aonde o Cachoeira intermedia um negócio para que a Cial seja escolhida, para prestar serviços ao governo de Goiás. Então a Cial, que está no Rio de Janeiro desde 2007 e que já recebeu, segundo a revista Veja, 30 milhões do governador Sérgio Cabral. Aí nós fomos confirmar no site Transparência Fiscal do Governo do Rio de Janeiro, versão 1.0.12.0427/1, E lá a gente viu que, na verdade, de 2007 para cá, o governador não deu 30 milhões para a Cial, ele deu 66 milhões para a Cial. O Ministério da Justiça investiga a Cial por suspeita de formação de cartel no Rio de Janeiro. Olha do que nós estamos falando. Aí a Cial aparece nesse grampo, sendo recomendada no grampo da Polícia Federal, sendo recomendada para as licitações públicas. Quais são os estados onde a Cial presta serviço? Vamos lá, os estados: Rio de Janeiro, governador Sérgio Cabral; Goiás, governador Marcondes Perillo; Distrito Federal, governador Agnello. Justamente os 3 governadores que estão para ser chamados na CPI e que até então se dizia que não poderiam ser chamados porque não existia nenhuma prova material que os vinculasse ao Cachoeira. Agora tem a prova, está aqui. A prova está aí, está na transparência do governo do estado do Rio de Janeiro. O governador Sérgio Cabral tem relações econômicas, materiais com o esquema do senhor Cachoeira, junto com os outros 2 governadores que estão citados, mas também o Palácio do Planalto, que também paga a mesma empresa para fornecer alimentos para os seus funcionários. Então, esse é o governador que está querendo tirar o triênio dos servidores públicos. Esse é o governador que mantém os trabalhadores da saúde com um piso salarial de R$157. Esse é o governador que não dá aumento para os trabalhadores aqui do Legislativo, aqui da Casa. Esse é o governador que coloca a polícia na rua para criminalizar as lutas do povo do estado do Rio de Janeiro. Esse é o governador que usa o dinheiro, todo esse dinheirinho aqui do povo, para ir para Paris, para os restaurantes mais caros, tirar onda com a cara do trabalhador que está aqui. É importante que a gente veja isso. Nós temos uma classe média aqui, morrendo de pagar impostos, As pessoas não aguentam mais trabalhar e descontam na fonte. Os seus impostos são descontados na fonte. Nós temos aqui um povo pobre que deveria ter dignidade de emprego e que muitas vezes tem que viver de bolsa miséria para poder sustentar suas famílias, porque não tem uma alternativa digna de buscar emprego para poder sobreviver. É disso que nós estamos falando. Então, esses governos, como é que é isso, A Secretaria do Ministério da Justiça diz que a Cial participa de formação de cartel. E com quem é que a Cial... Tem um processo contra a Cial lá em Brasília, dizendo que ela está participando da formação de um cartel. Com quem a Cial participa desse cartel? Com a distribuidora de alimentos Cor e Sabor. A quem pertence a Cor e Sabor? Pertence ao irmão do rei Arthur. Todo mundo aqui já ouviu falar do rei Arthur, a gente vive falando aqui do dono da Facility, que agora mudou de nome. A Facility mudou de nome porque já estava muito pichada. É como a Delta, está muito pichada, então vamos vender a Delta, mudar o nome da Delta, porque o povo esquece e a gente continua nas falcatruas. Então agora, está colocado... Gente, essa informação é do governo federal. Essa informação é do Ministério da Justiça, não sou eu, não é o PSOL, a deputada Janira, que está falando isso, não. Isso é uma informação oficial do Ministério da Justiça, que diz que a Cial, do esquema Cachoeira, que o governador Sérgio Cabral já deu 66 milhões, faz cartel com várias empresas, dentre essas, com a Cor e Sabor, que pertence ao irmão do rei Arthur, que é o dono da Facility, que tem contrato de 1,5 bilhão com o governador Sérgio Cabral. Bom, como o meu tempo terminou, não é isso, presidente? Como meu tempo terminou, eu só quero terminar fazendo uma pergunta. Antes não tinha materialidade.
agora tem materialidade. O que mais será necessário para que o governador Sérgio Cabral seja convocado à CPMI? Antes não tinha materialidade, agora tem materialidade. O que mais será necessário para que aqui nessa casa, na Assembleia Legislativa, que a CPI que foi pedida por mim, pelo deputado Marcelo Freixo, e outras CPIs que foram pedidas por outros parlamentares, para que essa casa aqui aprove essa CPI e a gente possa fazer jus aos nossos votos, aqueles que nós recebemos e é o que o povo lá fora espera de nós. Cadê a independência e autonomia desta casa, na medida em que vários parlamentares vieram aqui defender o governador Sérgio Cabral, porque ele tem muitos defensores aqui, muitos defensores. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta a esses defensores. Aonde, na medida em que existe hoje provas materiais da participação do governador Sérgio Cabral no esquema Cachoeira, por que nessa casa não se aprova a CPI e por que a CPMI em Brasília não chama o governador? Será que essa blindagem vai resistir a esse novo momento, onde provas materiais da participação do governador aparecem? Então, com a palavra, os defensores do governador Sérgio Cabral. Com a palavra, aqueles que, ao participar dos negócios desse governo do Estado, tem que vir aqui nessa tribuna fazer esse triste papel, que, a despeito de todas as provas materiais que existem contra a administração do governador Sérgio Cabral, tem que cumprir a triste tarefa de subir à tribuna para defender esse governo do Estado. Eu lamento muito, porque tem muitos deputados aqui que são da base do governo, mas são parlamentares sérios, que fazem trabalhos sérios nos seus municípios. E, infelizmente, esses vão ser manchados pelo trabalho desse governo do Estado e de outros parlamentares que só fazem, na verdade, aqui dentro, defender o balcão de negócios que o governador tenta estabelecer. Muito obrigado, senhor presidente.